Dentro da entrevista, um dos desafios que mais a gente tem é o seguinte: quando a gente contrata um PO, a gente quer saber, será que essa pessoa consegue lidar com tanta gente? Porque assim, o desenvolvedor não. O PO vai ter que falar com o time de desenvolvimento, com N partes interessadas. Você é capaz de lidar com todo esse público, extrair desse público o que precisa ser feito e comunicar, olha isso, com o time de engenharia, o time de desenvolvimento, o que precisa ser feito? É isso que você precisa mostrar na entrevista, que você consegue extrair das partes interessadas do negócio o que precisa ser feito e você comunica claramente para o time de engenharia, o time de desenvolvimento. Se você tiver histórias nesse sentido, conta. Olha, teve um dia que eu fui fazer uma reunião com a parte interessada do negócio, ela me passou um dado incompleto, aí quando eu fui falar com o time de desenvolvimento, a gente começou a perceber que estava faltando isso, isso e aquilo. É isso que eu preciso saber quando você está numa entrevista de Product Owner. O quanto você consegue entender do negócio o que precisa ser feito e o quanto você comunica para o time de engenharia, para o time de desenvolvimento, esse o que. Cara, se você souber descrever isso desse jeito que eu falei, desse jeitinho, contando causos do dia a dia, e não tão friamente, né? Conta causos. Conta o que deu certo, conta o que deu errado nessas duas grandes tarefas. Entender das partes interessadas do negócio o que precisa ser feito e comunicar para o time, traduzir para o time esse o quê. Se você souber contar isso, uau, a vaga é quase sua. Vai por mim. Então, dentro desse falar com as partes interessadas do negócio e falar, comunicar, tirar dúvidas, esclarecer pontos com o time de engenharia, é muito importante você deixar claro a sua capacidade de lidar com pessoas e com times. Com quantos times você já trabalhou? Quantas pessoas? Fala sobre quais eram os papéis. Tinha tech lead? Tinha arquiteto? Tinha dev front? Tinha dev back? Tinha QA? Conta um pouquinho dos problemas que cada um tinha, conta um pouquinho do cara que se destacava. Talvez você não precisa nem dizer o nome da pessoa. Ou talvez você até diga, cara, tinha um cara lá chamado Pedro ou Maria. Cara, era um dev fora de série, porque ele fazia isso. Cara, isso transmite uma autoridade para quem está te escutando. Faz isso. Legal? Então, mostre qual é. Demonstre a sua boa capacidade de lidar com pessoas e com times. E por último, e não menos importante, cereja do bolo. Tá preparado aí? Tá preparado para a cereja do bolo? Pessoal, quem é que não gosta de falar dos assuntos da moda? Quem é que não gosta? Diz aí para mim. Não tem aqueles assuntos da moda que a gente gosta de falar no café, no almoço? Sempre tem, né? Machine learning, inteligência artificial. Pois é, cereja do bolo aqui para você. Durante uma entrevista, quer se destacar? Pega um assunto da moda, do hype, estuda isso, óbvio, né? Lembra sempre o seguinte: integridade sempre, verdade sempre. Então, começa a estudar. Gente, quando eu falo estudar, não significa que você vai fazer uma pós em Harvard. Eu estou falando de você começar a ler um artigo, 2 artigos, 3 artigos, fazer um curso talvez na Udemy de 1 hora e você traz esse assunto. E você fala com o cara lá, cara, inclusive, eu tô estudando muito sobre chat GPT. Eu tô fazendo um curso de chat GPT. Imagina que você está estudando chat GPT. Cara, eu tô estudando chat GPT para ver o quanto que eu melhoro a eficácia, a eficiência do meu trabalho. Cara, você faz assim com a cabeça do entrevistador. Puf, você mostra para esse cara que você não é acomodada, que você não é acomodado, que você tá na frente de muita gente. Sabe por quê? A maioria das pessoas são seguidores. Dificilmente você vê uma pessoa pioneira, o cara que está lá na frente, o cara que está estudando algo sem ter a obrigação de estudar. Existe aquela obrigação, né? Olha, aqui você vai trabalhar com tal, então tem que se virar, tem que estudar. É diferente quando você, por conta própria, vai lá e estuda um assunto. Então você vai pegar um assunto hypado, exemplo, ChatGPT. Cara, você vai realmente começar a estudar de forma íntegra. E você vai falar assim, cara, meu objetivo é como que eu posso melhorar o meu trabalho. Na entrevista, você vai trazer esse assunto. Você vai falar assim, cara, então, tenho estudado agora, né, nas últimas semanas, ChatGPT, pretendo
me aprofundar aqui. Eu estou vendo que esse assunto é de grande importância, isso está melhorando o meu trabalho aqui. Então, sem dúvida, eu preciso. Eu tô estudando, estou me dedicando a isso. Cara, quando escuto isso, eu falo assim: caramba, essa pessoa está correndo atrás. Na verdade, essa pessoa está correndo na frente e não atrás. Então, essa é a cereja do bolo. Traz um assunto hypado, que está na boca do povo. Sabe aquele assunto que todo mundo comenta no cafezinho, no almoço? Estuda, começa a estudar. Vai no link. Ah, Marcelo, eu não estou mais contratado, eu não estou contratado, eu estou desempregado, eu estou no mercado. Vai no LinkedIn, gasta ali uma hora. Uma hora. Qual é o assunto que está todo mundo falando? ChatGPT? Vai lá, começa a estudar ChatGPT. Se você tem acesso à internet, vai aparecer dúzias e dúzias de conteúdo. Então, o que eu quero mostrar para você aqui? Pessoal, o que eu quero mostrar? Para você se diferenciar no mercado, vamos revisar o que você precisa fazer? Vamos lá? Primeiro, fale do negócio em termos de processos, especificidade. Aí você vai falar sobre o produto, ou vice-versa, produto para depois negócio. Só depois você vai falar sobre as atividades que você fez. E também traz os resultados que você entregou. Traz os resultados que você entregou, tá bom? Tem que trazer os resultados que você entregou. Use e abuse dos números. Não fica falando só, lá na empresa era legal. Cara, tira essa subjetividade. O que era legal lá? O que você fazia? Por que era legal? Entendeu? Fale sobre agilidade, mas não muito. Fale da sua capacidade de lidar com pessoas e com times. Fala do negócio. E por último, cerejinha do bolo, para você que está aqui na noite de sábado, pequena gafanhoto aqui comigo, pega um assunto hypado. Pega um assunto hypado. Vai no LinkedIn, começa a estudar. Dica. ChatGPT. ChatGPT. Tá todo mundo falando de ChatGPT. Estuda isso. Lê 2, 3, 4 artigos. Começa a estudar. Entende o que é isso? Quando você for fazer entrevista, você traz esse assunto. Inclusive, estou estudando, né, ChatGPT para melhorar meu dia, porque eu estou vendo uma crescente demanda. Cara, você vai fazer a diferença. E a cabeça do entrevistador, ó, puf. Então, é difícil? Mercado tá difícil? Tá. Nunca teve fácil. Nunca teve fácil. O mercado sempre foi desafiador e tá bastante desafiador nesse momento. Agora, a pergunta que eu te faço é: você sabe vender o seu trabalho? Marcelo, eu vou lá e vou dizer, eu faço isso, isso e aquilo. Isso aí, meu amigo e minha amiga, qualquer um faz. Em 2023, não dá mais para você só dizer, eu faço isso, eu faço isso. Sabe por quê? Porque 99 pessoas entre 100 vão fazer a mesma coisa que você. Vão fazer a mesma coisa que essa pessoa. Você tem que ser diferente. Você tem que se destacar, pequeno gafanhoto. Você tem que chegar lá e fazer diferente. Usa essas orientações que eu trouxe agora aqui para você. E depois você vem aqui no canal Valor, coloca aqui um comentário e me diz assim, Marcelo, eu fiz isso. Fez uma diferença? Não, mas volta. Vem aqui, volta e vem contar os resultados. Tá bom?